O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs que aqui celebram conosco, aqueles que nos acompanham pelas redes de comunicação, na TV Imaculada, seria simplório demais compreendermos o Evangelho de hoje como que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. E não é isso que Jesus disse. É necessário entendermos muito bem. O Evangelho de hoje, ele vem como conclusão do texto do Evangelho de ontem, do jovem rico, onde ele deseja entrar no reino dos céus, mas Jesus percebe que a sua segurança, o seu coração, o sentido da sua vida está centrado na riqueza que ele tinha. É nesse sentido que Jesus dá continuidade ao Evangelho de hoje, dizendo justamente isso. É difícil quando colocamos a nossa segurança, fazemos o alicerce da nossa vida nos bens que nós temos. Quando colocamos a nossa segurança no dinheiro, no poder que o mundo nos oferece. Aqui o grande desafio é priorizar o reino de Deus, em todos os sentidos. Colocar o Senhor em primeiro lugar e manifestar a nossa confiança neste Senhor. Hoje fazemos memória de São Bernardo de Claravel, um monge que vinha de uma família nobre, mas que soube colocar a sua vida a serviço do reino. Soube colocar os bens que tinha a serviço do reino. E entra num mosteiro que está se reconstruindo
os cistercienses. E com o seu testemunho de vida, São Bernardo, ele, além de entrar no mosteiro, ele entra, na época, com mais 24 companheiros. Ao longo da sua presença no mosteiro, com uma grande capacidade intelectual que ele tinha, ele leva para o mosteiro mais de 700 monges. Devemos saber colocar os nossos dons, a capacidade que temos a serviço do reino dos céus. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Então não podemos simplificar. O pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Não é esse o critério. O critério é onde colocamos o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Onde alicerçamos a nossa vida, ali será o rumo que daremos a ela. É claro que aqui o Senhor fala, sim, daqueles que têm uma condição de vida melhor. Aqui o Senhor fala de ricos, de bens materiais. Isso é certo. E necessitamos também, anunciar a estes que tudo que temos vem de Deus. E devemos aprender não a acumular bens, mas a partilhar os bens que temos. Porque os nossos bens podem realmente nos levar para o inferno. Já disse isso aqui, Se olharmos para o nosso guarda-roupa, por muitas vezes o nosso guarda-roupa nos condena. 50 pares de sapato, com as 50 bolsas que combinam com aquele sapato, e sabemos quantas pessoas necessitam da nossa ajuda. É aquela roupa que nós estamos guardando, que com esperança que vamos emagrecer e um dia vamos usar aquela roupa. E a roupa está há mais de 2, 3 anos no nosso guarda-roupa e não usamos, e tantos irmãos e irmãs que não têm o que vestir. Então devemos pensar nisso. Devemos colocar os bens que temos a serviço daqueles que nada têm, aprendendo a partilhar. E também da nossa pobreza podemos correr o risco de não entrar no reino dos céus, porque não colocamos os dons que temos também a serviço do reino. Então pensemos nisso e busquemos no Senhor o sentido, o alicerce, a força para a nossa caminhada, para que possamos não alicerçar a nossa vida nos bens que temos, sejam eles quais forem, ou alicerçar a nossa vida na nossa capacidade intelectual, nos nossos dons, esquecendo que estes dons ou estes bens estão a serviço do reino dos céus. Muitos não têm tempo para o reino, ricos e pobres, porque o mundo de hoje, na correria e no acúmulo dos bens, nos chamam a viver 24 horas, correndo atrás do dinheiro. Aí eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar um futuro para a minha família. Eu tenho que garantir um futuro para o meu filho. E quem garante que se você tiver condições de pagar para o teu filho a melhor faculdade, ele terá um futuro? Qual é o futuro que nós desejamos? É certo que devemos nos preocupar, sim, com o bem-estar, com a nossa formação, mas para nós cristãos o futuro que buscamos deve ser o céu e não outro. E quem garante que uma formação intelectual do seu filho e da sua filha vai dar a ele ou a ela o céu?
Pensemos nisso e não desgastemos a nossa vida em busca do que passa. Temos direito de ter, sim, uma vida digna, mas o que passa disso é ganância, é acúmulo de bens que pode nos levar, sim, à perdição. Que Deus nos dê a graça de buscarmos aquilo que necessitamos para uma vida digna. E tudo aquilo que temos e somos, saibamos colocar a serviço do reino dos céus, porque lá é o nosso futuro, a vida eterna. Que assim seja.